Ei, minha gente, já começa esse vídeo com uma pergunta extremamente interessante. Você sabe o que é jornalismo literário? Ora definido como literatura de realidade, literatura não ficcional, novo jornalismo ou simplesmente jornalismo literário? A verdade é que existe uma porosidade conceitual acerca desse gênero, mas no vídeo de hoje vocês irão encontrar as principais características desse gênero literário jornalístico, bem como uma curadoria de obras fundamentais para que você possa beber diretamente nessas fontes. Mas antes, eu convido você a deixar o seu like, porque assim o YouTube entende que vocês estão amando o conteúdo produzido por aqui. Já ativa o sininho para receber as notificações, porque por aqui o conteúdo é semanal. E é claro, se inscreva aqui no Enlivre-se. O intuito é aumentar cada vez mais a nossa família e, é claro, alcançar os nossos 2K. Então, sem mais delongas, simbora! Eu não disse no início, mas eu me chamo Bianca Silva, @Bianca Silva BA no Instagram. Te convido a passear pela minha página do Instagram também, mas não sem antes assistir esse vídeo, porque tá maravigoso, modéstia à parte. A voz está sumindo, não suma, minha filha. Então, gente, eu já comecei esse vídeo falando sobre as inúmeras nomenclaturas que designam o chamado jornalismo literário. Então, há quem o denomine de jornalismo literário, de jornalismo gonzo, jornalismo de autor, literatura de realidade, literatura de não ficção, ensaio, reportagem, ensaio. Então são muitos os conceitos que designam esse gênero que mescla o jornalismo com elementos estéticos e narrativos da literatura. Mas antes de adentrarmos em todas essas polêmicas conceituais, eu preciso dizer para vocês que esse tema surgiu em minha mente. Eu resolvi trazê-lo para vocês depois do dia 7 de outubro, quando ocorreu a premiação do Nobel da Paz, que premiou 2 jornalistas, a Maria Ressa e o Dmitry Muratov, que foram jornalistas extremamente reconhecidos pela luta em defesa das liberdades individuais, da liberdade de expressão nos seus países, ela que é das Filipinas e ele que é da Rússia. Então, assim, eu percebi o quão era importante trazer esse tema que mescla jornalismo e literatura depois de ter visto a premiação desses 2 jornalistas. Então fica aqui também esse vídeo como meu reconhecimento a todo o papel dos jornalistas para a realização da imprensa, para a realização das liberdades realmente de expressão, das liberdades individuais. Eu não consigo pensar em uma democracia, em um Estado democrático de direito, sem que nós respeitemos os profissionais que realizam o jornalismo. E hoje fica aqui ainda mais o meu reconhecimento para quem realiza o chamado jornalismo literário. E como eu disse anteriormente, são muitos os conceitos que designam esse gênero. Existe uma porosidade conceitual acerca do jornalismo literário. Mas a verdade é que o jornalismo sempre esteve ligado, se não à literatura, aos literatos, aos escritores. Quando a gente vai para nomes como Charles Dickens, Daniel Defoe, Machado de Assis, Euclides da Cunha, Balzac, Victor Hugo, nós estamos diante de autores e de escritores que tinham as suas produções atreladas ao jornalismo, atreladas à imprensa, até porque no século XIX, boa parte desses grandes autores publicaram obras, contos ou uma parte de suas obras através dos chamados folhetins. Então é preciso que vocês saibam que não existe meramente uma divergência acerca dos conceitos que denominam o jornalismo literário. Existe também uma divergência acerca do surgimento desse gênero. Existem autores que vão contextualizar o surgimento, os primeiros percursos do jornalismo literário
com a produção desses autores nos chamados folhetins. E quando a gente vai para obras como Os Sertões, do Euclides da Cunha, a gente está diante, né, de um ensaio ou de uma reportagem-ensaio em que é apresentado todo o contexto da Guerra de Canudos e, de fato, foi uma produção publicada originalmente nas páginas do jornal O Estado de São Paulo. Então vejam bem, nós temos esse surgimento, esses primeiros passos do jornalismo literário nesses chamados folhetins. Mas é na década de 60 que nós temos o ponto alto desse jornalismo literário, com o surgimento de reportagens que também vão ser denominadas de o novo jornalismo. Esse novo jornalismo, ele, digamos assim, vai contextualizar dois movimentos: o jornalismo literário propriamente dito e o chamado jornalismo gonzo ou jornalismo de autor, em que o jornalista ele faz parte da história, o ponto de vista dele é contextualizado, toda a história de imparcialidade que é tão presente na abordagem jornalística, no jornalismo gonzo ele vai contextualizar a visão do autor, é também chamado de jornalismo do autor, como eu disse anteriormente. E a despeito de todas as porosidades conceituais acerca das denominações e também acerca do surgimento do chamado jornalismo literário, a verdade é que esse gênero se consolida a partir da década de 60 e vai ter uma ascensão na década de 80, só que essa ascensão ela se confunde com uma diminuição dos espaços nos jornais, nas revistas, para que reportagens mais aprofundadas sejam publicadas. Nesse meio tempo, muitos especialistas começam a classificar essas produções. Ao sistematizar essas produções, muitos especialistas vão considerar alguns requisitos para que as obras se encaixem nesse gênero. Dentre os requisitos é que essas obras tenham sido publicadas originalmente em jornais e em revistas. Só que essa exigência, digamos assim, ela perde o sentido exatamente na década de 80, quando existe uma diminuição desse espaço nos jornais, nas revistas, e os repórteres, os jornalistas, começam a publicar suas reportagens diretamente como livros, começam a fazer a publicação original dessas reportagens através de publicações de livros legitimamente. E apesar de todas essas divergências e das várias divergências existentes, a verdade é que quando a gente fala em jornalismo literário, quando a gente fala de uma obra de jornalismo literário, nós estamos diante de obras que contextualizam fatos, que precisam ter como matéria-prima apuração, muitas entrevistas, o chamado bate-pé de repórter, pesquisa em arquivos, análise de dados, exaustiva investigação de fatos. E à medida que eu pesquisava, sobre essas obras, que eu fazia a minha curadoria de títulos, que eu vou apresentar ao longo desse vídeo, por isso é importante que vocês assistam até o final, tá bom? Mas eu resolvi fazer um recorte conceitual acerca desse gênero através da obra Jornalismo Literário, do Felipe Pena. Ele é professor, doutor em literatura pela PUC, tem diversas produções na área de comunicação, dentre elas a obra Jornalismo Literário e também a obra Teoria do Jornalismo. E a definição dele em relação ao jornalismo literário chega a ser poética. Vou ler aqui para vocês. De acordo com ele, o jornalismo literário é como uma linguagem musical de transformação expressa e informacional. É como um caminho em que a informação e o entretenimento estão misturados como numa melodia. Além dessa definição poética, de reconhecer o jornalismo literário como uma verdadeira melodia que vai mesclar a literatura, que vai mesclar os elementos narrativos da literatura com toda a realidade informacional, de levantamento de dados e de construção jornalística, ele ainda vai definir o jornalismo literário como uma estrela de 7 pontas. Então são 7 características principais que vão construir esse gênero literário narrativo e eu vou começar
a apresentá-las para vocês. A primeira característica do jornalismo literário é exatamente a potencialização dos recursos do jornalismo. Então nós estamos diante de obras e de reportagens que vão utilizar da literatura, dos elementos estilísticos e estéticos da literatura para a construção de reportagens, para a construção de matérias de jornalismo. Então nós estamos diante de um recurso instrumentalizado a favor da construção do jornalismo. A segunda característica tem a ver com ultrapassar os limites dos acontecimentos. Então, quando nós estamos diante de obras assim, nós estamos diante de contextos e de produções que vão transcender a ideia de periodicidade e de atualidade. Elas vão contextualizar a realidade de uma maneira muito mais abrangente, de uma forma que não seria possível no contexto e no espaço exíguo de um jornal. E a terceira característica tem a ver também com a segunda, que é exatamente proporcionar uma visão ampla e abrangente da realidade. E a quarta característica tem a ver com o exercício da cidadania. A quinta característica, e não menos importante, tem a ver com o rompimento com as características da chamada lead. É uma estratégia criada por jornalistas estadunidenses no começo do século XX e que, de acordo com o autor Walter Lippmann, tinha o intuito de trazer mais objetividade e cientificidade para as reportagens. E de acordo com essa estratégia, o autor, o jornalista, ele precisava responder 6 perguntas essenciais logo de cara no primeiro parágrafo da reportagem, que era o que, como, quem, onde, quando e porquê. Vamos para a sexta característica, que é evitar os chamados definidores primários. Os definidores primários são as chamadas fontes oficiais da notícia. Então, os jornalistas iriam evitar essas fontes oficiais para recorrer a pontos de vistas que não seriam contextualizados recorrendo a essas fontes oficiais. Então, por exemplo, eles iriam recorrer às chamadas fontes anônimas, aos cidadãos comuns, às lacunas. Eles iriam realmente contextualizar fontes e pontos de vista que não seriam possíveis nem passíveis de serem vislumbrados se nós fôssemos recorrer às chamadas fontes oficiais. Então, por exemplo, se você quer conhecer algo relativo à violência contra a mulher, e você vai somente nas fontes oficiais, nas fontes do governo, chamadas fontes oficiais, e você não se preocupa em, por exemplo, reconhecer o ponto de vista de quem sofre a violência, o ponto de vista das mulheres que estão inseridas naquela realidade, você não consegue ter uma visão tão ampla e tão abrangente dessa realidade. E é aí que nós vamos para a sétima ponta dessa estrela, que é a perenidade. Quando nós temos uma reportagem que leva em consideração os princípios do jornalismo literário, nós estamos diante de uma construção que não tem o objetivo de ser efêmera, de ser rápida, e muito pelo contrário, ela tem o objetivo de ser abrangente, de ser profunda. Exatamente porque o seu objetivo é a permanência, é influenciar o imaginário coletivo e individual de uma determinada sociedade. Considerando ainda essa característica da perenidade que a gente vai observar através dessas construções jornalísticas literárias, a humanização dos personagens. Então nós vemos a contextualização de pontos de vistas que transcendem os chamados definidores primários, e com isso a gente tem também uma humanização dessas pessoas que estão por trás ou à frente dos fatos. Mas, Bianca, de acordo com essas características que você citou aí, eu ainda não consigo enxergar do que se trata esse chamado jornalismo literário. É aí que nós começamos com a segunda parte do vídeo, com a nossa curadoria de obras. De acordo com Kramer, um jornalista e um estudioso estadunidense, ele afirmara que, diante de todas as questões conceituais e de todas as divergências em relação
relação ao jornalismo literário, ou em relação ao novo jornalismo, ou jornalismo gonzo, ou reportagem ensaio, o que acontece é que esse é um gênero que, muito além das definições, a gente consegue entender e compreender através daquilo que se vê. E é por isso que eu começo citando as obras precursoras desse novo jornalismo ali na década de 60, como a obra Frank Sinatra Está Resfriado, do Gay Talese. Gente, essa é considerada uma das maiores e melhores reportagens do mundo. Foi um artigo originalmente publicado em 1965 na revista Esquire pelo Gay Talese. E vejam bem, o que acontece é que ele recebeu a missão de entrevistar um dos maiores ícones da música do século XX. E o Frank Sinatra estava doente, estava resfriado. E apesar disso, ele não deixou de construir um artigo e construiu a sua matéria jornalística tendo por base as pessoas que estavam à volta do Frank Sinatra, os funcionários. Então, através desses pontos de vista, através desses definidores não primários, digamos assim, ele construiu o perfil do Frank Sinatra, e o que nós temos é uma das maiores e melhores reportagens do mundo, que pouco depois também se transformou em livro. Essa obra é considerada o ponto alto do jornalismo literário. Não tem como falar de jornalismo literário sem citar essa reportagem, o Frank Sinatra Está Resfriado, do Gay Talese. Mas também não tem como contextualizar jornalismo literário sem citar o Truman Capote, especialmente com a sua obra Sangue Frio, também publicada em 1965. Um escritor, jornalista, dramaturgo, contista, um literato extremamente importante, construiu obras que são consideradas clássicas, peças teatrais que são consideradas clássicas, como A Bonequinha de Luxo, cuja produção cinematográfica é muito reconhecida. Mas na obra Sangue Frio, de 1965, é uma obra que ele vem descrever uma chacina de uma família estadunidense que ocorreu em 1959, e nessa obra ele vai contextualizar não só a história da família que foi assassinada, mas também o ponto de vista dos assassinos. Ele vai traçar o perfil dos assassinos, então é considerado uma obra-prima de jornalismo literário, e eu não teria como falar desse gênero literário sem citar a obra do Truman Capote. Ainda falando de obras que são consideradas precursoras do jornalismo literário, especialmente do novo jornalismo que é instaurado ali a partir da década de 60, com a obra do Gay Talese, com a obra do Truman Capote, eu tenho que citar também a obra do John Hersey, a obra Hiroshima, que é considerada uma das obras-primas do jornalismo literário. E essa é uma reportagem clássica sobre os efeitos da bomba nuclear que arrasou com a cidade de Hiroshima, no Japão, em 1945, e em 1946 ele vai coletar os relatos de 6 sobreviventes dessa explosão. E o que nós temos é realmente uma reportagem clássica, uma obra clássica, e 40 anos depois ele concluiu a reportagem, que foi publicada originalmente no New Yorker, e ele concluiu essa reportagem, e o que nós temos é de fato uma obra clássica do jornalismo literário. Claro que eu não posso falar de jornalismo literário nos Estados Unidos, no mundo, sem também mencionar os primeiros percursos do jornalismo literário aqui no Brasil. E aqui nós temos como pioneiros desse gênero José Hamilton Ribeiro, que é um consagrado jornalista, apresentou durante muitos anos o Globo Rural. Com certeza vocês conhecem esse jornalista. Ele é autor de mais de 15 obras, e a obra que ele lançou, que é percursora do jornalismo literário aqui no Brasil, é O Gosto da Guerra, em que ele traz as suas percepções, em que ele traz a reportagem que ele escreveu sobre a guerra no Vietnã. Ele foi até o Vietnã no período da guerra, perdeu uma perna em decorrência da guerra, em decorrência de uma explosão. Então essa é uma obra basilar do jornalismo literário aqui no Brasil. E uma outra obra é A Feijoada que Derrubou o Presidente, do Joel Silveira.
E nessa obra nós vamos ver, né, contextualizadas as grandes figuras da República Brasileira, como Juscelino Kubitschek, João Goulart, Jânio Quadros. Então é uma obra basilar de jornalismo literário aqui no Brasil também. Lembrando que, como eu disse anteriormente, como na década de 80 existe uma redução do espaço nos jornais, nas revistas, para esses tipos de publicações, obras de jornalismo literário aqui no Brasil, elas vão ascender desde a década de 80, já publicadas originalmente como livros, como foi O Gosto da Guerra, do José Hamilton Ribeiro. Claro, gente, que eu trouxe também obras que fazem parte do acervo em Livre-se, e eu já começo com essa obra aqui, Holocausto Brasileiro, Genocídio, 60 mil mortos no maior hospício do Brasil, da Daniela Arbex. Essa obra recebeu o Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios literários do país. É o prêmio literário mais importante do país. Autores como Itamar Vieira Júnior, como Conceição Evaristo, receberam essas premiações, e eu falo brevemente disso no meu vídeo de autores negros para ler hoje e sempre. E essa obra da Daniela Arbex, ela vai contextualizar o genocídio que ocorreu no chamado Hospital Colônia, em Minas Gerais, que maltratou e matou mais de 60 mil pessoas, pessoas com problemas mentais, pessoas que desviavam das normas sociais na década de 60, eram enviadas para lá, mães solos, prostitutas, mendigos, homossexuais. Então, ela traz uma reportagem aprofundada desse genocídio que ocorreu, né, com o consentimento do Estado, de médicos e de toda a sociedade brasileira em relação a esse lugar de tantos horrores que foi o Hospital Colônia. E eu preciso dizer para vocês que essa obra eu ainda nem abri, é quase um unboxing por aqui, mas eu vou reservá-la para os nossos próximos vídeos de unboxing. Se você nunca assistiu nenhum vídeo desse por aqui, nós temos playlist completa com os chamados Novos na Estante. Então fica aqui a minha recomendação para que vocês leiam e conheçam essa obra da Daniela Arbex, que é uma legítima representante do chamado jornalismo literário. Aqui ela vai fazer uma reportagem com levantamento de dados historiográficos, com entrevistas de várias pessoas sobreviventes que fizeram parte, né, ou que foram assistidas por esse chamado hospital psiquiátrico. Então fica aqui essa minha indicação. Tenho que indicar também A Bailarina da Morte, da Lilia Schwartz e da Heloísa Starling, A Gripe Espanhola no Brasil. Essa é uma obra, é considerada também uma obra de jornalismo literário. E aqui nós temos, né, a construção de Lilia e de Heloísa Starling para trazer todo o trajeto da gripe espanhola aqui no Brasil, que chegou por volta de 1918. A gripe espanhola matou no mundo mais de 50 milhões de pessoas. Foi uma grande pandemia, né, que antecede a atual pandemia que nós estamos vivendo. Então, nessa obra aqui, nós vamos ver todo o contexto histórico, todos os efeitos sociais, econômicos, toda a reação que ocorreu frente à gripe espanhola. Nesse período aqui, nós vamos encontrar também negacionismo, nós vamos encontrar uma série de pontos que nós encontremos na realidade atual do Brasil. Então fica aqui essa minha indicação de A Bailarina da Morte. Indico também para vocês A Praga, o Holocausto da Hanseníase, histórias emocionantes de isolamento, morte e vida nos leprosários do Brasil, da Manuela Castro. Essa é uma obra que também vem contextualizar uma história de holocausto, uma história de extermínio, uma história de discriminação nos chamados leprosários do país. A doença que foi durante muito tempo conhecida como lepra, que atravessou a história do Ocidente, a história do Oriente, a história da Idade Média, que atravessa séculos, ela também vem para o Brasil.
E essa doença tem cura a partir da década de 40, só que infelizmente com todo o contexto de atraso científico do nosso país, o que nós tínhamos à época eram os chamados leprosários. E dentre as descobertas e dentre as análises que a Manuela Castro vai estabelecer aqui, estão muito além da doença em si, mas contextualiza realmente toda a questão do esquecimento, toda a questão do isolamento, da exclusão de pessoas que sofreram durante décadas, né? Além de terem sofrido com a hanseníase, elas sofreram também com toda a discriminação, com toda a exclusão decorrente do processo discriminatório em relação às pessoas que tinham hanseníase aqui no país. Então, é uma obra também que nós vamos ter, né, levantamento de dados, muitas imagens, entrevistas. Então, uma obra que contextualiza esse tipo de reportagem, né, ensaio, esse tipo de jornalismo literário. Para finalizar esse nosso vídeo, eu vou citar também uma obra biográfica, tá bom? Muitos autores consideram que determinadas biografias se encaixam neste chamado jornalismo literário, então eu trouxe aqui Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay, que é um autor bem citado quando a gente fala de jornalismo literário. Eu amo esse autor, eu tenho algumas obras aqui de obra de arte. Eu tenho aqui também a obra do Modernismo, Fascínio da Heresia, desse mesmo autor, e realmente a linguagem do Peter Gay é uma obra assim, é uma linguagem que a gente não consegue dissociar literatura de toda a construção, de todos os dados, de todas as investigações que ele traz à tona, e aqui é realmente a biografia definitiva de um dos maiores nomes, de um dos maiores pensadores do século XX, que foi Freud. Então ficam aqui essas minhas indicações. Então eu fico por aqui, tá certo? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.